Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luan Trevisan. Sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Bom, esse é o vídeo mais importante da minha vida e vai ser diversos assuntos, um mix do que está acontecendo comigo, um mix do que eu estou fazendo, quais serão os próximos passos para o meu futuro e um pouco de atualização de mercado também. É, Bom, ao longo dos próximos meses eu vou aprender a editar melhor, então devo regravar tudo isso por partes. A parte mais importante da minha vida que eu citei no vídeo vai ser o vídeo principal do canal, vai ser o vídeo que todos vão ver futuramente na abertura. E os outros temas, que seria atualização de mercado, eu vou focar em fazer um vídeo por tema, e aí estruturados, com edição melhor, com print, com gráficos. Ainda não sei muito bem editar, isso aqui é mais é, porque eu devo satisfação a vocês que me assistem, que eu não tenho regularidade nas postagens, então vou atualizar tudo que está acontecendo no mercado, mas principalmente a você que é meu amigo, na pessoa física, que me conhece, aos meus antigos clientes e, enfim, a todos que possam estar preocupados com a minha saúde, com a minha vida, né, eu gostaria de deixar vocês tranquilos e explicar tudo o que está acontecendo. Bom, nos últimos anos, eu não estava sendo feliz profissionalmente. eh, eu não entendia muito bem o porquê. Acho que eu fui entender melhor esses últimos 6 meses e dado toda a revolta, todo o sentimento, eu acabei machucando algumas pessoas que não foi minha intenção. Acabei decepcionando outras pessoas que também não foi minha intenção. Às vezes atribuí culpa a pessoas que não são culpadas, então primeiramente, desculpa e desculpa meu sumiço, desculpa se eu deixei algum de vocês preocupados. É, Em especial, nos últimos, sei lá, 10 dias, desde terça-feira, não essa na outra, cara, eu não peguei meu celular, eu não abri meu WhatsApp, é, sentimento de pânico, eu não consegui olhar, eu não conseguia ver, né, eu travei. Ainda não estou olhando, eu estou gravando esse vídeo pelo computador, então por isso a qualidade da imagem não está tão boa. Os últimos dois vídeos do INSS também foi, e um vídeo que eu apaguei do canal, que eu tava bêbado. Tô bebendo também, é sexta-feira, ninguém é de ferro. Mas agora eu posso dizer que estou bem, que tudo está se encaminhando. No geral, eu não bebo, eu parei de beber faz tempo, né? E no meu vídeo bêbado eu brinquei ali que estava tentando ser demitido. Talvez eu já estava demitido e nem sabia porque eu não estava respondendo no WhatsApp. E não é por desrespeito, não foi porque eu queria, enfim, porque eu estava ignorando alguém específico, é porque eu estava em pânico e eu não conseguia olhar meu WhatsApp. Confesso que eu ainda tenho um pouco de medo, ainda não estou olhando, por isso eu estou gravando o vídeo pelo computador. Mas agora, pós minha saída do meu antigo emprego, minha demissão, tô bem mais tranquilo e resolvi ficar realmente um tempo sem olhar meu celular, porque eu acho que de fato isso vai me fazer bem. Então, sim, ainda tenho um pouco de medo de olhar, de ver tudo que tá me esperando, mas antes era 100% por medo e não porque eu tava ignorando alguém específico, eu realmente não vi. Desculpa se você me mandou mensagem e eu não te respondi. Agora não é majoritariamente por medo, me dei o privilégio de ficar afastado um pouco para que eu consiga exercitar minha cabeça e pensar melhor. Então, primeiramente, sim, o vídeo que eu postei bêbado, eu errei, tava bêbado e tava com muita raiva, é, tenho certeza que deixou muita gente preocupado e desculpa por isso, tenho certeza que eu agi de forma injusta com algumas pessoas e com a empresa com a qual eu trabalhava, então, primeiramente, desculpa. É, mas, de certa forma, foi importante soltar a revolta para que eu conseguisse organizar minha cabeça. É, eu fui demitido e justamente eu não estava conseguindo dar atenção aos meus clientes e olhar meu celular. É, o motivo que mais me causou pânico é que a empresa ela vinha falar comigo porque, poxa, obviamente, eu também, no lugar deles, faria o mesmo, veio a polícia entregar um boletim de ocorrência no meu escritório, sendo que a pessoa que fez o boletim de ocorrência tinha meu dinheiro, ou tinha meu endereço, mas ela não queria entregar no meu endereço, queria afetar meu emprego, e não foi isso que afetou, foi o fato do meu sumiço. É, Quem abriu um boletim de ocorrência contra mim foi basicamente um professor, porque eu mandei um e-mail zoando. Em 2017 eu falei tudo o que iria acontecer no Brasil e meu e-mail zoando recentemente foi citando o que realmente aconteceu. E que os responsáveis, em partes, é o sistema educacional, né, que é super privilegiado, ganha bons salários para uma entrega baixíssima. É só a gente olhar o percentual do PIB, quanto que nós investimos em educação e o que essa educação na prática traduz.
basicamente produtividade zero. Se você pega curso de exata, você vai ter politicagem em um ou outro professor, mas é a minoria. Agora, se você pega economia, se você pega o curso de psicologia, né, cursos mais ligados a humanas no geral, a produtividade e a efetividade dos professores e do ensino é muito baixo. E eu vivi todo esse ambiente de faculdade, querendo achar algo que me tirasse dali, que fosse a desculpa perfeita para o meu pai, né, para eu estar saindo da faculdade. E essa desculpa, eu já sabia isso no primeiro mês, quando eu perguntei para todos os professores se eles conheciam Mises, Hayek, e um só conhecia e tirou sarro, falou que era irrelevante. Engraçado, porque majoritariamente a grade de professores doutores é tudo em Marx, ou principalmente a esmagadora é Keynes. E, poxa, Keynes é o responsável pelo Brasilzão. É o responsável por mortes, pela pobreza e pela ineficiência dos estados em gerais. Né? E, pô, o cara tem um doutor, né, nessa teoria e se nega a estudar, a entender, sequer conhece, o único que conheceu tirou sarro porque não é relevante, de pensadores como Mises, né, seu precursor foi Karl Menger, com a utilidade marginal, né, acho que doutor de economia sequer sabe o que é isso, ou quando sabe, seu conhecimento só vai até ali, né, deu origem a Mises, que vai elaborando melhor o porquê que o Estado é o grande agente causador do caos, e termina com Hayek. Hayek, ele ganhou o prêmio Nobel basicamente refutando outro prêmio Nobel, que é o Keynes, no qual a grande parte esmagadora dos educadores de economia tem seu doutorado, seu mestrado com foco nisso. E em especial, o que eu mandei o e-mail zoando, eu sequer entrei na aula dele, me recusei, eu só queria desculpa perfeita pro meu pai, veio quando eu arrumei um emprego. Eu falei, agora eu tô largando a faculdade. Mas enquanto eu tava cursando economia, eu falava, cara, como que eu vou me formar? Porque eu não quero participar da aula desse cara, da aula de alguém que eu sei que chuta a bolsa dos outros, dos alunos, porque deixou no corredor sem querer, né? Ou então o aluno, sim, tá errado ao mexer no celular, mas aí ele chega e quebra o celular da pessoa. Muitas vezes ele nem sabe o motivo pelo qual a pessoa tava mexendo no celular. E o celular é teu documento, é tua carteira, basicamente hoje em dia teu celular é tudo. E eu nunca fui na porta da UEM ameaçar o emprego dele. E por mais que eu fosse, ele é concursado, ele não pode ser demitido. Ele tinha meu endereço, ele tinha meu contato, ele tinha todas as formas de falar comigo, mas o que ele preferia era ir na porta da empresa, fazer escândalo, ou então mandar a polícia entregar o boletim de ocorrência lá. Quanto à empresa, putz, desculpa se eu decepcionei algum de vocês. Quanto aos clientes, desculpa também. Desculpa pela forma que eu me expressei no vídeo que eu postei e apaguei. É, foi a revolta, foi a cachaça, é, foi o sentimento que eu tava. Poxa, eu tava sem olhar meu celular há mais de 10 dias, tava em pânico. É, enfim, grande parte foi o choque também que ter que ir na delegacia me explicar causou. Saber que, poxa, a empresa que me ajudou e que me ensinou tanto estava recebendo a polícia ou esse canalha todo dia. Isso me afetava e me afeta. Eu não sou nenhum criminoso e eu não falei nada demais naquele meio. Eu simplesmente citei, né, tudo aquilo que eu já falava em 2017 que ia acontecer e que aconteceu. E que eles, como educador, deveria, poxa, você é um economista, o teu papel é entender a economia. Então, basicamente o que eles não faziam e era o papel deles. Então, sim, fiz errado, me desculpa. Errei também pelo meu sumiço, mas não foi de propósito, não foi pra magoar alguém, não foi pra deixar ninguém preocupado. Foi porque eu não tava bem e eu não conseguia até hoje. Agora que na verdade eu tô me permitindo ficar afastado do celular, antes era só e somente por medo, não consegui olhar meu WhatsApp. E, sei lá, talvez foi a forma que eu encontrei pra, pra fugir ali e pra mudar, né? Eu sabia que ao não olhar meu celular e teria coisas importantes acontecendo, isso teria consequência e a consequência ela veio. Então, de fato, eu fui demitido, mas não é culpa da empresa, a empresa está mais que certa. Eu agradeço pela ajuda nesse momento. Vão me ajudar nos próximos meses, me ajudaram ao longo dos últimos 7 anos ali que eu fiz parte da empresa. Boa parte do que eu aprendi lá, então eu sou grato a todos. Desculpa se decepcionei vocês, desculpa se eu agi errado, mas eram as condições que eu tinha na época. Então, me desculpa e enfim, pode ficar tranquilo que estou bem. Meus próximos passos serão produzir conteúdo para vocês. Agora eu tenho regularidade, até porque eu tenho mais tempo. E não, eu não tô nem aí para esse professor. Ele, ele é o auge da representação do sistema educacional. Porque de todos, é,
eu não conheci nenhum lá dentro que entendia de economia, que sabia de fato a teoria do Hayek ou a teoria do Mises. Mas ele era o único que quebrava bolsas. A esposa dele foi a única que me reprovou por falta, sendo que eu havia solicitado a falta a ela, e ela falou que eu poderia faltar porque, enfim, alguém próximo a mim, não diria nem próximo, mas familiar, tentou cometer SUI, pro YouTube não me cortar, mas acho que vocês entenderam. E ela falou, pô, o caso é grave, pode faltar. E ela usou isso para reprovar eu por falta. Poderia ter reprovado por falta, até porque, muito provavelmente, aquela não seria a minha única falta, eu não gostava de estar naquela aula, então ela poderia ter feito isso de maneira honesta. Mas ela preferiu dar a palavra de que, no momento terrível, eu poderia ficar tranquilo e faltar. Provavelmente, se ela não tivesse autorizado, eu iria faltar do mesmo jeito e eu estaria reprovado do mesmo jeito. Só que, poxa, quebrar com a palavra é um negócio que dói bastante pra mim. Acho que na vida você tem que ser grato, na vida a tua palavra ela tem que significar algo, porque se não significa e se você não é grato por nada, quem que é você e o que você está fazendo aqui? Então, esse casal de professor com renda superior de 40 mil reais, ou seja, é 1% da população brasileira, mais, então acima de mais de 1% da população brasileira, eles pediam para os alunos apoiar X candidato, parava a aula para falar que foi golpe, parava a aula para pedir apoio em greve, e e eles são acima de 1%. Faltava papel higiênico no banheiro, faltava condições para os alunos, mas eles estavam pensando no salário deles. Então, acho que o sistema educacional todo ele está errado. Ou ele está certo, né? Ele cumpre aquilo que ele se propõe a fazer, que é deixar você cego, que é manter você refém de políticos de Brasília, dessa força maior que rouba os esforços de todos os cidadãos. E eu estudo isso desde 15 anos de idade, 15, 16, 15, 16 por aí, eu tenho dificuldade com o tempo, maldito TDAH. É, então, então, enfim, ali é o supra-sumo daquilo que você pode encontrar na faculdade. E o que eu faço com isso? Agora vai virar uma vingança? Não, eu não sou uma pessoa vingativa, mas eu sou uma pessoa que toma a dor dos outros. E isso sempre me doeu, porque ao tomar a dor dos outros, eu falava, cara, poxa, a gente está formando alunos que acreditam no diploma e que isso é improdutivo. O aluno vai defender o professor no protesto, que é acima de 1% da população brasileira, e o aluno formado, ele tem que trabalhar fora da área de economia porque ele não tem emprego. E ele não tem emprego porque ele não é efetivo. E ele não é efetivo porque não ensinaram esse aluno a pensar e a ser produtivo, né? Então, quanto aquele casal, é, eu já sabia que eles eram sujos, e por isso que eu mandei o e-mail. Me arrependo de ter mandado, porque eu já sabia que era sujo, eu só não pensava que era tão sujo. Então, o que que eu faço com isso? Cara, eu não vou brigar com porcos no meio da lama, é, mas me dói saber que o ensino no Brasil é ruim, e eis aqui o motivo desse canal. É para ensinar você de economia e é para te ajudar a ganhar mais dinheiro, a ter mais sobriedade nas suas decisões, a depender a menos do Estado. E, bom, os próximos passos, uma será esse canal e as outras novidades, por enquanto eu ainda não posso falar, mas aí é coisa grande. Então, até por isso eu vou ficar um pouco sem celular para estruturar melhor essas ideias, né, que é bem complexa, e, e seguir meus próximos passos. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com mercado financeiro, e tem a ver com o futuro do mercado financeiro. Eu sei qual é o futuro, só não sei em quantos anos, e eu gostaria de participar. Só que no meio do caos era muito difícil. E quanto à empresa, poxa, é uma excelente empresa, é um dos maiores escritórios de investimento do Brasil. Me orgulho de ter feito parte, sinto em ter decepcionado, e quanto a isso, desculpa. E, e foi quem me desenvolveu para conseguir fazer o que eu vou fazer daqui em diante. Só queria de frente a alguns valores meus. E tá no meio por muito tempo me fez bem porque eu estava aprendendo muito. Mas depois me fez mal porque um dos meus valores é a liberdade. Agora eu tenho liberdade com esse canal, terei liberdade nos meus próximos passos. Então começou a me incomodar isso. E o outro motivo do incômodo é que, poxa, eu penso diferente de todo mundo, né? Desde a faculdade, desde o colégio, minha história de vida sempre foi assim. Não significa que eu tô certo e que os outros estão errados, e a recíproca também não é verdadeira, é só uma forma diferente de pensar. E por pensar diferente começou a me doer, né, algumas coisas do meu trabalho. Eu comprei diversos ativos e muitas vezes por políticos, por economia macro e mal, né, eu perdi dinheiro. Então me doía pelo cliente e me doía eu ter sido o cara que levou isso. Eu não levei ninguém a nenhum ativo que deu ruim, de propósito, ou por interesse comercial, ou por dinheiro, nunca foi por isso, mas foi porque eu deixei de pensar diferente. E
E isso me incomodava. Então, quanto a isso, poxa, a melhor coisa que você pode fazer, ao invés de investir no banco, é investir numa corretora. Ao invés de seguir sozinho, é ter a ajuda de um bom assessor de investimento. É, Só que há um consenso no mercado e, por pensar diferente, eu não penso igual ao consenso. Então, o espírito, o meu valor de liberdade confrontava com o meu trabalho, porque obviamente é um trabalho formal, e aí você vai ter que abrir mão de certa parte de liberdade. E para mim estava tudo bem enquanto eu sentia que isso me trazia evolução. A partir do momento que não me trouxe mais, começou a conflitar com o meu valor de liberdade. E o outro é por pensar diferente, estar num meio onde todos pensam iguais. De novo, é o melhor meio que você possa estar, se você é um médico, se você é um advogado que quer investir seu dinheiro. É, mas pro Luan incomodava, porque eu não estava seguindo o meu jeito diferente de pensar. Então, bom, parte do vídeo é isso. Eu estou bem, estou ainda sem WhatsApp, estou gravando o vídeo no PC, porque eu sei que alguns viram meu vídeo e ficaram desesperados, então fiquem tranquilos. Em breve eu volto pro WhatsApp e acho que por um bom tempo eu vou ficar bem afastado do celular. Por mais que eu volto para responder todo mundo e resolver as coisas, eu talvez para os próximos anos eu vou viver mais a vida real e menos o celular. Até porque, trabalhando como assessor de investimento, você tem que olhar o seu celular o tempo inteiro e, cara, acho que eu vou saborear um pouco da vida fora da tela. Agora a parte do vídeo que não tem nada a ver. Como tudo isso aconteceu tão recente e eu também me falta habilidade de edição, eu prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo por tema bonitinho, mas como fazia tempo que eu não postava sobre mercados, eu vou meio que fazer um compilado geral de tudo que está acontecendo para vocês. E, de novo, me falta habilidade de edição, então eu tô com duas telas divididas, uma com a filmagem e outra com os meus favoritos no Twitter. Vamos às notícias de tudo aquilo que eu venho falando nos últimos tempos. Eu não tô certo e nem errado, tá? É tudo questão. Às vezes eu gostaria de não pensar diferente, porque não ia me doer tanto, eu não ia ter tanta crise e a vida ia ser mais simples. Então, quem pensa é, com consenso não está errado. Só que eu também não estou errado em pensar diferente. E quanto aos fatos econômicos, é apenas uma forma diferente de se pensar. Mas quanto aos fatos econômicos e quanto às previsões que eu fiz, tanto aqui quanto no Instagram do canal ou no Instagram pessoal, às vezes eu posto e as coisas acontecem. Você fala, pô, tudo que você quer tá certo. Cara, não, tudo que eu queria era tá errado. Que o Estado não fosse tão criminoso quanto é. Jamais que está certo nesse jogo. Às vezes eu posto ali e na revolta parece que tudo que eu quero está certo. Não, tudo que eu quero é tá errado. É que eu estivesse errado para que nossa vida fosse mais simples. E quanto aos fatos econômicos, muitas vezes eu posto e acerto, a grande maioria. Mas é tudo probabilidade, né? Então, começando pela primeira delas, eu tô lendo aqui um post que quem postou foi o The Investor, falando que os Estados Unidos estão avaliando ali realmente uma sanção. Aqui, ó, fontes da Casa Branca confirmam que os Estados Unidos consideram sanções amorais do STF. Então eu tô falando que vem uma sanção e não é o pacotão de sanção de tarifa do Trump. O pacotão de tarifa do Trump, ele não quer tarifar o mundo inteiro, só que o mundo inteiro tarifa muito os Estados Unidos. Então não é sobre tarifar, é sobre, nem sei se existe essa palavra, destarifar. Ele ameaçou colocar tarifa para todo mundo abaixar a tarifa. E eu citei, inclusive, no meu Instagram pessoal, Luan Trevisan, que bom, talvez viria uma sanção especial para o Brasil, compra em dólar. Vamos lá, vamos. É zoeira o que eu vou falar agora, tá? Análise técnica do dólar. Lula, um ex-condenado. Ex não, ele não deixou de ser condenado, né? Um condenado em 3 instâncias é o nosso presidente. E ele bebe mais do que eu tava bêbado quando eu postei o vídeo que eu me arrependo. É mais do que eu bebo hoje. E ele não bebe cerveja, é 51. É isso. O Brasil tem mais faculdade de direito do que o mundo inteiro. Isso mostra como que a justiça é. O Brasil, ele censurou o X, que, cara, o Elon Musk deu um tiro no pé gigantesco ao apontar o canhão para a eleição do Trump. Se o Trump perde, ele teria provavelmente que mudar de país. Então, acontece que o Trump não perdeu. E o Trump só ganhou por conta do Elon Musk. Xandão proibiu o X. E só desproibiu depois da eleição. Durante o período da eleição, eu falei que o X voltaria depois da eleição. E no meio do caminho, o Elon Musk pagou a multa que o Moraes pedia. O Moraes falou que pagou na conta errada. E depois, poxa, por livre e espontânea vontade, o Supremo Tribunal Federal mandou o Pix da conta errada para a conta certa e liberou o Twitter só depois da eleição. E, bom,
Como o Zuckerberg começou a comer feijão, começou a comer salada, arroz, lutar, judô, fazer exercício e viu o movimento do Musk, viu que deu certo, e vai copiar, inclusive notas de checagem, e admitiu toda a censura por parte do governo norte-americano, por parte do governo brasileiro e outros governos, eu acredito que possa sim vir uma sanção. Então, sobre o Brasil é isso, não tô afim de falar de Brasil não. Eu gostaria de falar sobre a Argentina. Agora estão prevendo um crescimento de mais de 5% de PIB. Bom, a Argentina será top 3 de país que mais vai crescer em 2025. Eu avisei. Não é que eu gostaria de estar certo. Eu quero que a Argentina seja o primeiro, porque eles merecem, principalmente porque eles se ferraram muito, muito, muito na mão dos Kirchner. Então, poxa, riqueza aos nossos irmãos é mais que justo pelo período de anos e anos que eles viveram no caos. Belo, legítimo e moral. Sobre a Argentina, sim, eu quero estar certo. Mas eu não queria estar certo sobre o Brasil. E é tudo probabilidade, né? O Milley pode se fazer cagada, o Milley pode não ter apoio e tudo que eu prevejo sobre a Argentina pode mudar. E minha opinião pode mudar no dia seguinte também. Mas não tem mudado nos últimos 12 meses e o fato vem agora, mais de 5% de crescimento de PIB projetado para 2025. Eu acho que excede legal os 5%, eu acho que pode chegar a 6, 7%. Outra coisa, pobreza na Argentina, dados de 15 de maio. É... Bom, a pobreza na Argentina antes do Milei estava em 52,9 e agora está em 34,9. Então a pobreza na Argentina caiu muito. Outra coisa, a Argentina conseguiu crédito em abril com o FMI e com isso ele já estava desvalorizando o câmbio, né? É, o traficante na Argentina, às vezes ele não vendia em torpe, às vezes ele vendia dólar. Por quê? Porque o governo controlava o preço do dólar, ideia de... Ciro Gomes tem essa ideia, tá? Cuidado com quem vocês votam, tentando tirar o Lula. Ciro Gomes é muito pior. O Lula não defendeu o controle cambial ainda. Ainda. Paulo Guedes, se eu não me engano, tá abraçando o Ciro Gomes. Poxa, que decepção, Guedes. A escola de Chicago, fora a escola austríaca de economia, é uma das poucas que tem meu respeito. E eu não consigo entender como que alguém da escola de Chicago se aproxima com alguém de uma escola keynesiana como Ciro Gomes. Famoso coroné, que nunca abre o poder lá no Nordeste, no Ceará, salvo engano. Então, controle de cambial é nocivo. O Milei ele foi desvalorizando o câmbio e aí o câmbio negro, o câmbio do traficante, ele foi igualando ao câmbio normal. Em abril conseguiu um empréstimo com o FMI para fechar as contas e agora o câmbio está livre, livre, liberdade para o povo argentino. Notícia boa. Outra notícia legal, a taxa de homicídio, como é bom ter um presidente, né? A taxa de homicídio na Argentina em 25 anos, peraí, tá. A Argentina é o segundo país mais seguro da região e tem a sua menor taxa de homicídio em 25 anos. Viva la liberdade, carajo! Sim, a liberdade de você ter suas posses, a liberdade de você comprar um celular sem imposto, a liberdade de você ir e vir. Defender a liberdade é isso, é defender a propriedade privada, é defender sua vida, é defender o direito natural. O único direito que é de fato direito. Todos os demais direitos não são direitos, é você apropriar de algum bem de outro cidadão. A justiça social é a justiça mais criminosa que tem. É você tirar de alguém para dar para outro alguém. E no longo prazo, ideias como essa ou ideias keynesianas, elas fracassam. O que o keynesiano não defende? Poxa, o PIB tá ruim. Eu já acho uma métrica bem ruim PIB, tá? Mas o PIB tá ruim. Então vamos contratar um monte de gente para cavar buraco e mais um monte de gente para tapar buraco. E mais um monte de gente para encher o saco dos empresários. E aí, ao contratar um monte de gente, a renda, olhando pela ótica do PIB da renda, a renda sobe, o PIB sobe. Ou olhando pela ótica do PIB normal, consumo, gasto, nananã, investimento, eu estou aumentando gasto público, eu estou aumentando o investimento, então o PIB sobe. Mas o quão produtivo é você contratar alguém para cavar buraco e depois você contratar alguém para tapar o buraco. E você contratar alguém para fiscalizar e encher empresários, que é quem aumenta a produtividade. No curto prazo, pela métrica do PIB, o PIB cresce, mas a longo prazo, por isso ser improdutivo e inefetivo, o PIB cai. E a Argentina, enfim, defende o livre mercado. Então, defende sua vida, o direito natural. Menor taxa de homicídio em 25 anos. Câmbio livre. Valorização do câmbio de 140% no último ano. Fizeram prova com os funcionários na Argentina, 5% não passou e vai ser demitido. Que bom que todo funcionário público ineficiente, que é pago pelo imposto do pedreiro que está debaixo do sol e do empresário que gera emprego, fosse demitido no Brasil. Lembrando que professores não podem ser demitidos, né? Bom, o acordo com a Argentina
fechou ali com o FMI foi mais de 20 bilhões de dólares. Por quê? Porque a economia está mais saudável graças ao Milei e aí o FMI sentiu seguro em emprestar. Então o crédito na Argentina melhorou, a bolsa subiu no último ano e, bom, a pobreza eu acabei de citar, de 52,9 antes do Milei, agora está em 34,9. Teve um pico de aumento quando o Milei assumiu, porque ele estava demitindo uma galera, e aí é a mesma ótica do PIB, né? Se eu contrato gente para cavar buraco e contrato gente para tapar o buraco, o PIB sobe, a economia cresce. Sim, no curto prazo. No longo prazo isso vai dar errado, porque você está tirando do empresário que produz, do pedreiro que trabalha, para contratar gente para abrir buraco, fechar buraco, abrir buraco, fechar buraco. Né? Então, quando o Milei demitiu uma galera, o PIB caiu. A pobreza, no curtíssimo prazo, aumentou. E aí todo mundo, tá vendo? Olha o Milei, tá vendo? Olha o Milei. E agora eu falo, tá vendo? Olha o Milei, de 52,9. A pobreza antes do Milei agora está em 34,9. E vai cair. Esse negócio vai ser a Singapura, vocês não estão preparados. Esses dias foi a eleição para governo na Argentina e o Milei levou a maioria. Então, se o Milei já está mudando a Argentina no macro, agora vai ter mudança dentro dos estados. Se prepare que está apenas o começo, que esse cara está no segundo ano do seu mandato e ele ainda vai ser reeleito. E agora sem cepo cambial, sem controle de câmbio. Belo, justo, moral. E com prova para demitir funça que não trabalha. Ótimo, menos imposto pago pelo pedreiro que está debaixo do sol se ferrando e pelo empresário que está gerando emprego e está tentando crescer num país. Eu acho que, poxa, ser empresário na Argentina e teve sucesso e manteve seus empregos durante todo esse período da Cristina Kirchner, primeiro, meus parabéns, pô, você é meu ídolo. E em segundo lugar, cara, além de você ser meu ídolo, tu é guerreiro pra caramba, porque se você tem esse dinheiro, eu no teu lugar eu teria pego esse dinheiro, colocado no bolso e estaria gerando emprego em um país que fosse mais livre. Mas não, você quis ajudar quem é teu irmão. Da hora. Ah, o Brasil, Luan, você fala às vezes brincando que vai ser Argentina. Não, não vai. A renda média domiciliar na Argentina, hoje não, hoje é bem maior, eu tô falando agora dados de janeiro, é US$ 1.039. No Brasil é 556 em janeiro. De lá para cá a pobreza caiu muito, a renda caiu muito, principalmente a renda em dólar. Bom, por esse vídeo é isso. Falei sobre a sanção dos Estados Unidos, falei sobre a Argentina. Ah, um último tema. Vou falar sobre o Bitcoin. O Bitcoin ele caiu pra caramba dos 104, 105, 103 mil dólares, sei lá qual foi o teto, para 78, 80, chegou a bater, salvo engano, 76. E, pô, isso foi um período ali de uns 2 meses de baixa, preferência temporal. Os mãos de alface venderam, os investidores grandes compraram ou mantiveram suas posições. Eu não sou grande, mas eu mantive porque eu sabia o que ia acontecer. Bitcoin está de volta a 104 mil dólares e estamos perto do cruzamento do MACD, o que deve levar ali, o Bitcoin para os 150 mil dólares, 200 mil dólares em pouquíssimo tempo. Então, bom, se você acreditou em mim, comprou Bitcoin, Bitcoin caiu e você vendeu, parabéns. Você escutou só metade do que eu falei. Na próxima vez escuta tudo e segura teus bitcoins. Mãozinha de diamante. Vai, segura. Você tá com cheio de diamante na mão. Você vai abrir a mão? Segura pra caramba, velho. Seja mão de alface. E agora a tendência é que o seu valor cresça cada vez mais para depois cair. Quem não estuda, não acompanha o mercado, vai ficar receoso agora, porque caiu e voltou pro preço que estava, então vai cair de novo. E aí vai voltar a hora que todo mundo estiver falando de Bitcoin. A hora que tiver 150 mil dólares, a hora que tiver a 200 mil dólares, a hora que os grandes investidores estarão vendendo ou mantendo suas posições, a hora que os grandes investidores não estarão mais com a boleta de compra ativada. E aí, de novo, é o mesmo movimento, mão de alface vende, mãozinha de diamante, quem ganha dinheiro. Estatisticamente, na maior parte dos dias ali, você vai perder dinheiro, ou vai ficar de lado. Então, quando sobe, a volatilidade do Bitcoin é bem alta, isso acontece em pouquíssimos dias. Então, é desastroso você comprar, segurar e ficar quieto, você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Você entrar porque subiu e depois sair com medo, pô, é muito devastador, porque não só você perdeu esse dinheiro, como também você vai ficar receoso de comprar agora no mesmo preço que você comprou anteriormente. E quando sobe, são pouquíssimos dias, é coisa de um mês e o preço sai de 100 mil dólares para 150 ou 200 mil dólares. Muito otimista com o Bitcoin, muito otimista com a Argentina e, bom, sendo realista com o Brasil. Talvez venha a sanção, mas independente disso, vai vir compra de votos. O mercado financeiro feliz porque a popularidade do Lula cai. Só que à medida que a popularidade chega no fundo do poço, isso não traduz que
ele não será o próximo presidente. Isso traduz que vai haver compra de votos. E está acontecendo. Auxílio mãe solteira, luz e gás, eu acho que para 60 milhões, crédito para motoboy, né? E tudo isso entra no fiscal. E o fiscal que já está feio. Né? Outra coisa, eu postei o vídeo do INSS, foi roubado e a Simone Tebet, ela falou ali que pode ficar sossegado, aposentado, que isso aí vai ser reposto. Bom, acho que ontem foi o primeiro dia, né, que eles aprenderam o dinheiro de volta. Só no esquema ali dos sindicatos foram 6 bilhões e aprenderam novamente 1 milhão. Então, nem sei fazer a conta, faltam 5 bilhões 999 milhões para essa conta zerar. A Simone Tebet já falou que talvez ela não zera bonitinho. E aí, se não zerar bonitinho, o governo vai cobrir isso aí. Ou seja, mais dívida para a gente financiar bebê, que nem nasceu, ou que está nascendo agora, ou que nem trabalha ainda, criança. Mais dívida para endividar a população futura, ou mais impressão de dinheiro, que na prática significa mais inflação. Mas a inflação, segundo o IBGE, está sob o controle. A inflação, segundo o IBGE, não é a impressão de dinheiro, é 5% ao ano. A gente vê que faz total sentido quando bebemos nosso cafezinho ou compramos ovos. Proteína tá cara, mas proteína faz bem. Então compre dólar para não faltar proteína. Sextou, uma Heineken a todos. Desculpa meu sumiço, vou continuar sumido por um tempo, mas tá tudo bem, eu tô bem. Eu agradeço muito a empresa, peço desculpa por ter decepcionado, né, ou por ter errado. Né, eu agradeço muito quem ficou preocupado comigo, peço desculpas, enfim, afirmo que eu estou bem e tá aqui a atualização para os inscritos do canal do que eu tô vendo do mercado e do que tá acontecendo, né? Mas tá aqui uma satisfação pessoal do que será do Luan nos próximos passos. Aguardem novidades e agora eu tô com tudo no canal. Beijo!